Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para falar sobre a expansão da consciência com consciência, tá? Ancorar uma energia do entendimento, entendendo que a realidade é só uma projeção da nossa mente, tudo está acontecendo conforme a nossa aceitação e as nossas crenças. Tudo que eu permito ter, ser, eu vou viver conforme a minha aceitação. Então, tudo depende do que eu estou criando a todo momento e aceitando como verdade. Então, não tem como eu mudar a minha realidade se eu não mudo direto na causa, que é na mente. A mente é a causa e a vida é o efeito sempre. Então, estejam sempre alinhados com os seus propósitos, com as suas verdades, com aquilo que você quer de verdade, com o que ressoa com o seu campo. Muitas das pessoas não sabem nem falar para elas mesmas o que elas gostam, o que elas querem dessa vida. Mas naturalmente, quando você volta para dentro de você, para lembrar quem você é e que a sua realidade ela vai ser conforme você quer que ela seja de verdade, o resto é só consequência. Você abre mão de todo o sofrimento, de todo o caos e naturalmente você passa a seguir a sua intuição, a sua empolgação, a sua alegria. Todo o caminho de menor resistência sempre vai estar na sua verdade, na sua alegria, na sua empolgação, sobre o que é mais prático para vocês. Enquanto você estiver sofrendo e reagindo aqui nessa realidade, você sempre estará vivendo o caos. A vida é sobre a gente se lembrar que o sucesso ele está no que é simples, no que é leve, e não naquilo que tem força, que tem luta, nada disso. Todo mundo está voltando para dentro hoje só para se lembrar desse caminho, o caminho de menor resistência para todo mundo. Então se lembrem sempre o que vocês querem, o dinheiro, a prosperidade, a saúde, a abundância, o relacionamento nunca vai estar na luta e nem no sofrimento, mas no simples fato de vocês aceitarem que já está feito, que já é o que eu quero, já existe, já tenho e aceita como fato que já está feito e só aceita que virá no tempo que tiver que ser. Isso é liberar resistência, isso é soltar os problemas, né? Então, naturalmente, você tem que soltar tudo para ter tudo. Não adianta ficar sofrendo, não adianta ficar forçando. Tá sofrendo, tá lutando demais, tá no caminho errado. Bom dia, Lúcia, seja bem-vinda. Então, vocês entendem que não tem como ser diferente? Sempre vai estar no caminho que não tem luta, não tem sofrimento, que não tem nada. Enquanto estiver resistindo e sofrendo, pode se perguntar o que eu estou fazendo de errado. O que eu estou acreditando que tem que ser difícil? Porque não é difícil. Tudo que é pra gente, de fato, vem até a gente com mais facilidade. As oportunidades chegam, as ideias surgem, você começa a fazer e parece ser muito fácil. Então, tudo tá nessa facilidade de ser, sabe? De acontecer. Então, aceita. O primeiro passo é sempre aceitar. Não, vai dar certo e pronto. Veio pensamentos contrários disso? Cancela, cuida dos seus pensamentos aqui, que é a primeira lei hermética, a lei do mentalismo, tudo começa com pensamento. Então comece a cuidar desse seu patrimônio, que é a sua vibração, que eu sempre falo aqui que é o patrimônio mais importante que a gente tem. E naturalmente, cuida desses seus pensamentos. Observa o que você está alimentando como verdade no seu dia a dia. Então cancela aquilo que você não quer viver nessa sua experiência. Está no seu controle hoje. É escolher se identificar com pensamentos limitantes ou não. Você que vai decidir se vai aceitar essas ideias contrárias ou não. A partir do momento que você escolhe que aquilo não tem poder sobre você, nada vai poder te abalar, nada vai poder atrapalhar o seu fluxo de fazer nada, a não ser que você permita. A todo instante você está sendo aqui um ponto de atração para vários tipos de pensamentos, mas o que você vai viver depende do que você está aceitando nesse momento. Opa, eu não me aceito, não me identifico com essa limitação, então eu não sou assim. Opa, eu não aceito que pra mim vai ser difícil, eu aceito que vai dar certo e pronto. Lembra que não tem plano B? Quando a pessoa decide o que ela realmente quer, quando ela sabe o que ela quer de verdade, de fato, naturalmente ela não vai aceitar plano B, C, D e E. Ela foca num único objetivo, numa única certeza e todos os caminhos vão levar ela para aquilo que ela tem certeza. Ela só criou um plano A, não existe mais planos Bs. Entende? Então, o natural agora é você focar só, não, eu escolhi que eu vou viver isso e é isso e pronto. Eu escolhi que eu quero trabalhar em tal lugar, é ali que eu vou trabalhar. Você tomou a decisão e a partir disso você não ficou oscilando nas suas decisões.
Não que seja errado oscilar, não é esse o problema. A diferença é que quando você muda de ideia a todo instante, você está mudando de realidade de segundo a cada segundo. Então você não permanece tempo suficiente para materializar e cristalizar essa realidade para você viver essa experiência aqui no 3D. Então, naturalmente, eu mudo de ideia, eu mudo de foco, então eu só estou passeando entre as realidades e possibilidades. Até porque tudo que chega para cada um de nós são realidades possíveis. Todo desejo está compatível da gente viver essa experiência. Só que conforme eu vou mudando de lado em lado, eu só vou observando as possibilidades. Eu não fico nem sustento essa ideia tempo suficiente para viver essa experiência aqui no 3D, entende? Por isso que a maioria chega num ponto que fica frustrado com a realidade, porque fala, nossa, tá demorando, não acontece, não tô vendo aqui na matéria, olha, não tô vendo nada. Mas será que você está com a sua certeza 100% no que você criou e que você decidiu? Ou a toda hora você fala, não tá acontecendo, vamos pensar nisso daqui, e se aquilo não der certo, vamos fazer aquilo ali? Então você percebe que você mesmo tá direcionando sempre o seu foco de atenção para planos B, C, D e E, porque você não tem certeza de fato, nem confia que aquilo vai acontecer na sua realidade. Então vocês entendem o porquê da demora para muitas pessoas? Tem gente que manifesta rápido, tem gente que demora a vida inteira e nem manifesta. Então vocês entendem aqui qual que é a diferença disso? É o simples fato de olhar e duvidar. Aquilo que você tem certeza, você não questiona, você fica em paz, você segue o fluxo da sua vida naturalmente, fazendo o que você tem que fazer agora, com que te empolga, você vai seguindo o fluxo sem duvidar. Não importa que eu não tô vendo, eu sei que já é pronto, você não sofre, você não questiona mais as suas limitações e as suas dúvidas. Primeiro que você nem alimenta os seus medos e dúvidas, já começa daí, você só tem certeza. Não, a única coisa que eu faria agora seria isso. Mas e se não der certo? Não existe a possibilidade de não dar certo. Eu escolhi que é isso e é só isso que conta. Então, você entende que até o fato de você criar as outras possibilidades é você que está escolhendo no seu presente? Não, mas eu já estou direcionando. Por que você começa a escolher outros caminhos? Porque naturalmente você decidiu e tem certeza que aquilo não vai dar certo. É você mesmo que está trilhando os outros caminhos. Vocês entendem que não existe erro na realidade e que cada um só vivencia aquilo que propriamente cria a todo momento? Bom dia, Ellen, seja bem-vinda. Então vocês entendem que não existe erro para ninguém? Ninguém é coitadinho nessa realidade de estar vivendo um caos ou o melhor da realidade? É porque cada um está intencionando isso, né? O Hélio Couto fala sobre isso. É ficar trocando de desejo e reclamar para o universo que não chegou. Sim. E naturalmente a pessoa fica mudando de realidade em realidade, né? Por isso que não manifesta. Por isso que quando você pensou, desejou, já está feito, você não vai mais pensar em outras coisas. Se você ainda se sabota, Aline, porque você não tem certeza, você não ancorou na identidade do resultado que você quer chegar. Porque o fato daí também é uma ideia, é uma crença, mas não é o fato de se sabotar. Isso é um termo que às vezes, pelo menos, pesava muito pra mim, porque eu me cobrava demais. Eu só tô procrastinando, só me saboto, e não é. Eu só não tinha clareza da identidade que eu queria viver e da onde eu queria chegar. A partir do momento que eu entendi que eu ia escolher o que eu queria agora e focar nisso 100% para chegar no meu objetivo, aí foi mais fácil. Aí eu parei de mudar, sabe aquela coisa de ficar mudando de ideia toda hora? Porque eu tinha uma ideia, começava e já queria o resultado para ontem. Então eu não permanecia tempo o suficiente para chegar a colher os resultados das minhas decisões. E toda hora eu estava frustrada. Então, naturalmente, você tem que escolher, saber o que você quer agora, pela sua empolgação, e escolher um caminho aonde você quer chegar, como você quer viver. Daí todo dia, quando você se perceber querendo oscilar, você vai lembrar de novo da onde você quer chegar. Isso vai sustentar a sua nova identidade. Então é sobre isso, saber o que quer, sobre o que quer viver, aonde quer chegar, só para você ancorar essa identidade e permanecer nela e não ficar mais oscilando. Oi, Jaci, bom dia, Keila, bom dia, meninas e meninos. Então, é sobre isso, pessoal. Parar de mudar de ideia, tenha clareza, tenha entendimento do que você verdadeiramente gosta, porque a maioria das pessoas não sabe o que gosta, não fazem nem ideia. Fica, eu tenho que fazer isso porque me falaram que é bom, eu tenho que trabalhar em tal empresa porque ela paga melhor, mas de fato a pessoa quer aquilo, igual a pessoa tá mandando currículo e fala, eu tô mandando currículo, mas ninguém me chama. Mas será que de fato ela quer trabalhar no que ela tá mandando? Será que de fato ela tá indo porque aquilo empolga ela ou porque ela tá se obrigando a fazer aquilo, né?
Bom dia, Franciluce. Bom dia, Morena. Creio que práticas de escritas, videoboard e meditação ajudam demais a acessar o caminho escolhido. Tudo ajuda, né? Tudo que vai trazendo clareza ajuda. Você se perguntar o que você faria agora se tudo já estivesse resolvido, se dinheiro não fosse o problema na sua realidade, o que você faria agora? Porque ninguém gosta de ficar no tédio sem fazer nada. A pessoa pode aguentar uma semana, um mês, dirá-se 2 meses sem fazer nada. Daqui a pouco ela cai no tédio. Então, o que você faria hoje se tudo já estivesse resolvido? Começa daí para saber qual que seria a única coisa que você faria se você já tivesse tudo. Quando eu respondi essa pergunta, por isso que hoje eu tô aqui. É a única coisa que me empolgaria a fazer, conversar, falar do que eu acredito e passar o meu entendimento para as pessoas, para elas entenderem que elas podem criar o próprio destino delas conforme as suas crenças e percepções. Porque eu também estou mudando o meu destino a cada dia, a cada escolha. Eu escolhi sair de uma pessoa lá do fundo do poço, totalmente o oposto do que eu era, e eu sabia o que eu queria depois. Então, eu estou traçando o meu próprio destino conforme as minhas escolhas e entendimento. Cada um pode traçar o seu. Ai, nasci pobre, vou morrer pobre? Só se você quiser, porque com o entendimento de que você cria o que você quiser na sua realidade, você vai escolher a sua própria vida. Cada um escolhe aquilo que vai viver a cada segundo. Toda hora tá escolhendo. Só que a diferença é que a maioria escolhe inconsciente. A partir do momento que a pessoa tem o conhecimento, ela vai escolher conforme as suas empolgações a partir de agora. Bom dia, Ângela. Bom dia, Naudiane. A Franciluce. Eu já me obriguei a trabalhar assim. Foram os piores anos da minha vida. Pois é, a gente gasta saúde, a gente envelhece, a gente vai ficando estressado, a gente cria 1001 N problemas, achando que só aquilo é a solução. Quando a gente entende que a gente pode abrir mão de tudo para seguir a empolgação, conforme as crenças de cada um, é claro, vou me organizar para sair desse trabalho, vou me planejar, vou mudar para fazer o que eu gosto. Então, cada um conforme as suas crenças, conforme funciona melhor. E a pessoa vai seguindo um caminho de melhor empolgação, de menor resistência, e a vida vai sendo mágica. Por que tem gente que é tão feliz e empolgada, às vezes trabalha com um trabalho simples, que talvez não seria legal para mim, mas ela é feliz naquilo, porque aquilo empolga ela. Então é natural para todo mundo. A gente só tá aqui para viver experiências, e a gente tem que escolher todos os dias viver o melhor dessa experiência. Se você já acorda gritando, já acorda triste, já acorda reclamando do trabalho que vai fazer, alguma coisa está errada. Eu vi uma frase que me empolgou muito. Fala assim, a vida é uma festa. Se você não está festejando todos os dias, então tem alguma coisa errada. E realmente tem. Alguma coisa você está escolhendo errado todos os dias. Já falei bom dia pra Ângela, falei. E reflete no dinheiro, porque nunca dar pra nada. Sim. Eu tenho um exemplo mais recente, foi da minha irmã, quando ela ainda estava trabalhando CLT. Hoje ela é taróloga aqui no TikTok, né? E ela trabalhou, daí ela decidiu começo do ano passado, que ela não queria mais trabalhar CLT. Engraçado que, tipo assim, o dinheiro de você trabalhar no CLT, mal dá pra pagar as contas, não dava pra fazer um lazer, não dá pra fazer nada. Quando ela decidiu, ela criou que ela ia ser mandada embora, que ia receber, e aconteceu tudo conforme ela queria também. Naturalmente, depois ela falou assim, se eu olhar para trás, e isso porque ela não se preparou assim financeiramente só para ser mandada embora, ela foi se estabilizando, mas ela falou assim, se a pessoa não acredita nas leis, não acredita no poder mental, ela tem medo de jogar tudo pro alto. Mas ela falou, filho, eu só fui na certeza, e de lá para cá, ela vem vivendo coisas que antes, quando ela era CLT, não se permitia. Ela não podia fazer nada, não tinha liberdade. Hoje ela trabalha no tempo dela, na casa dela, tá com a filha dela sempre, leva pra escola, acompanha, tem a liberdade de ir e vir a hora que ela quer. Então é tudo totalmente diferente. Então teve que ter a certeza. Ela ancorou o que ela queria, não duvidou, e hoje ela vive única e exclusivamente da internet, do tarô dela. Então vocês entendem que é uma escolha, e quando você pisa, o chão tem que se abrir para todo mundo. Porque eu também abri mão do meu negócio, que eu não aguentava mais. Trabalhei 15 anos com comércio, eu não aguentava mais. Sempre gostei de atender pessoas, mas chega uma hora que cansa, a vida pede para você mudar. E a minha empolgação me levava para isso, eu queria falar, comunicar. Então você tem que escolher aquilo que é bom para você no momento. Senão, naturalmente, você vai adoecendo. Na época, tanto estresse, tanta cobrança, tanta coisa, me levou a ganhar muito volume. Eu cheguei a ser uma pessoa de 130 quilos. Esses dias eu achei uma foto, até mostrei pra minha filha, pra minha irmã. Meu rosto tava bem redondo assim, tava horrível. Eu falei, tá vendo que a gente ganha só pra buscar se matar, buscar fazer dinheiro, aí eu tenho que trabalhar, eu tenho que me obrigar? A gente ganha doença, a gente ganha estresse, a gente ganha ansiedade. E não precisa de nada disso.
Porque teve várias coisas na pandemia pra cá, o salário do meu marido tinha reduzido, e veio redução de salário, mudou de horário, e reduziu mais um pouco. Aí eu fechei a loja, e aconteceu N coisas. Só que de lá pra cá minha vida não foi piorando, ela só foi melhorando. Porque foi vindo leveza, as coisas foram acontecendo de outra maneira. Porque foi mudando o estado de permissão, né? Então eu ganhei mais qualidade de vida, hoje eu cuido mais de mim, hoje eu só penso 100% em mim, da minha alimentação, dos meus treinos, da minha casa, da minha família. E fazer o que me empolga. Então é uma escolha todos os dias você escolher o que é melhor pra você. Porque daqui a pouco, se você morrer, fica tudo aí, naturalmente. As pessoas vão dar um jeito, as contas vão zerar, vai sumir. Então todo o problema que você projeta na sua mente hoje, as suas dúvidas, os seus traumas e dramas, acaba tudo no mesmo instante. Então é só uma pequena ideia de que a gente tem problemas, uma pequena ideia de que eu tenho que solucionar alguma coisa. Eu não tenho. Eu tô aqui só para viver a experiência, escolher as melhores empolgações, os melhores divertimentos, com o que eu quero trabalhar, com o que eu quero apreciar essa vida aqui com o meu tempo. Até o serviço que eu presto, eu estou doando o meu tempo. Então você vai doar com o que o seu tempo hoje? Então você entende que você tem que responder essas perguntas? Olha lá, a Francilúcia, nesse aí nem olhei pra trás. Tem que ser assim, né? Bom dia, Camargo, Jordana. Não, Diane, verdade. E não é, gente. Às vezes a gente foi tão assinada a ter medo do que vai fazer, a ter medo do depois, que às vezes tudo esse medo só tá na mente. A gente mesmo cria infinitas possibilidades de dar errado, só que a gente mesmo não aceita que pode dar tudo certo. Então não tem sentido eu sempre projetar a dúvida, o medo, a desconfiança de tudo dar errado. E se tudo der certo? Eu terminei de assistir uma série, foi até hoje de manhã. Terminei, coloquei umas coisas ali pro almoço e falei, vou fazer uma live. Chama Questão de Tempo. É uma série bem assim, pacatinha, tá no Globoplay. Só que fala do tempo, é muito legal. Que todas as possibilidades, ela vê o relógio do tempo assim no braço das pessoas, ela sabe quanto tempo de vida as pessoas têm. A diferença é que a gente aqui não enxerga o nosso tempo nem um dos outros. Mas se a gente tivesse um tempo, se eu soubesse hoje que eu só tenho tipo 30 dias de vida, o que eu me permitiria fazer hoje? O que eu perderia o meu tempo para usar os meus últimos dias? A diferença é que a gente vive todo dia achando que a gente tem a eternidade aqui para fazer o que a gente quer. E se a gente só tiver um ano, se a gente só tiver um mês? Então vale a pena eu me frustrar e me pensar só em problemas, sendo que a partir do momento que eu paro de respirar nessa realidade aqui na 3D, tudo deixa de existir, minhas roupas vão jogar fora, tudo que eu tenho não vai ser mais de ninguém. Então é tão simples e tão monótono pra gente ter apego a tantas coisas, sofrer tanto, sendo que não tem sentido. Então foi bem interessante essa série pra mim, é bem curtinha, mas me fez olhar a vida assim um pouquinho mais diferente. Então a gente sofre tanto porque tá correndo atrás de quê? Sendo que tudo vai vir com você conforme você precisa. Os animais não se preocupam com o tempo, se vai ter o que comer, o que beber, o que vestir, não existe isso. E você vê algum bichinho, um passarinho morrer de fome? Eu nunca vi. Achar bichinho morto assim que caiu porque morreu de fome. Por que você acha que a gente vai ter alguma necessidade não suprida? A gente só vai ter aquilo que a gente está escolhendo e se permite receber. No caso, eu aceito. Não, se eu não me matar de trabalhar, eu vou morrer aqui e não vou ter o que comer. Não, nem é assim. Um dia eu encontrei um homem, um morador de rua, que tá sempre andando por aí, lá na frente da padaria. E eu ia pra academia, eu sempre via ele lá. Porque eu saía da academia, pegava o pão pro meu marido tomar café e já vinha. E naturalmente, ele com a sacolinha ali, todo sujinho, tinha um café e o pão todo dia. Ele ia na padaria, o povo sempre dava pra ele. Ele precisava se preocupar se ele ia ter o que comer ou o que beber? Não, porque até o pão quentinho, o café sempre tem pra ele. Então você entende que tudo é o estado de permissão? É você permitir receber de tudo e de todo sempre? É você estar consciente sempre aqui no seu presente de que não existem problemas de verdade. Tudo é só uma pequena ilusão. É só uma coisa automática que todo mundo foi acostumado e naturalmente está aqui sofrendo por um piloto automático, digamos assim, né? Oi, Márcia, bom dia. Eu não tenho um horário definido de live, tá? Eu só venho um horário que dá pra mim realmente. Um tempinho que eu tenho, eu venho. Eu faço a minha rotina, casa, filho, atendimento, então quando dá eu venho. Então vocês entendem que tudo é só uma mentirinha? Oi, Laís, bom dia. É isso aí, vamos absorvendo e pegando pra vocês o que eu peguei.
É aceitar que de verdade não existem problemas. A partir do momento que você entender que o problema só está na sua mente, e se você usar o seu superpoder agora de ignorar qualquer coisa que está tirando sua paz agora, ele deixa de existir no mesmo instante e na mesma hora você já se torna uma pessoa naturalmente feliz. Porque se você tirar esse pensamento ruim que está na sua mente agora, o que sobra? Sempre é uma coisa assim tão simples. O que sobra se eu parar de pensar nas contas que eu tenho para pagar? Se eu parar de pensar nos problemas que eu acho que eu tenho, o que sobra? Sobra eu existindo no meu agora. Sobra espaço para mim ser feliz agora. Sobra espaço para mim fazer o que eu quero agora, o que me empolga. Então vocês entendem que toda limitação é sempre mental? Então não tem motivos para sofrimento. E quando a gente consegue absorver esse entendimento e naturalmente começar a aplicar a todo instante, você vai se perceber num caos que vai vir momentaneamente na sua mente e naturalmente fala assim, não, nem é verdade isso, eu vou sofrer por quê? Por quê? Ah, estou com ansiedade, estou com medo. Medo de quê? Se agora tá tudo bem? Então você entende que é sempre você que vai ter que ir ancorando a sua própria mente, a sua própria decisão? Ele é muito apegado às crenças. Bom dia, fazendo meu café, riqueza de informação. Ele é muito apegado às crenças. É o coletivo, né? Tem crenças coletivas a todo momento. Por isso que tem que estar presente sempre e entendendo que às vezes aquele pensamento que chegou pra você nem é seu. São só ideias que passaram e você pode escolher se identificar ou não com aquilo. Bom dia, Regina. Seja bem-vinda. Quando você entende que nunca vai existir um problema maior que você nunca mais vai sofrer com pequenos pensamentos que você acha que é limitante de alguma forma. São só escolhas, todo dia uma escolha. Nossa, aconteceu tal coisa no meu trabalho, eu tô perdida, eu vou morrer. Não vai. Se você simplesmente deixar aquilo passar, não, vai se resolver sozinho. Eu aceito que já está resolvido. A vida é uma brincadeirinha de criança desse jeitinho. Por isso que Jesus falou na passagem, voltai a ser como as criancinhas. A criancinha quebrou um brinquedo, às vezes ela chora ali naquela hora, daqui a pouco ela vai arrumar outro brinquedo, ela esquece e acabou. Tá resolvido. Então tudo nessa realidade ela é bem isso. Vou olhar para o meu problema? Não, eu não posso fazer mais nada, então eu sei que vai se resolver sozinho. Então você se permite agora a vida, Deus, a fonte, trabalhar para trazer soluções para os seus problemas. Mas enquanto vier esse ritmo que entra na lei do ritmo agora, junto com a polaridade, que vem as oscilações, vem o ritmo pra você reagir, espernear e ficar chorando, implorando, ai meu Deus, alguém me salva. Enquanto você fizer esse trabalhinho de criança birrenta, você vai continuar sofrendo. Por que que o ritmo ele vem e passa mais rápido para quem não reage a ele? Porque é o exemplo da criança birrenta. Enquanto a criança está fazendo birra, você está olhando para ela, ela continua fazendo birra, então o seu problema vai continuar persistindo. Olhou a criança birrenta, ignorou, deixa ela lá, não dura 5 minutos, ela para, porque não tem plateia, não tem graça. O ritmo, nossos problemas são a mesma coisa. Eu entendi que se eu olhar para ele vai continuar crescendo, então eu de fato entendi que eu tenho um problema. Eu aceito que será resolvido de qualquer maneira e sigo o fluxo. Naturalmente você vê que a solução vem muito rápido. Porque você não está apegado, você não está com medo, você não está buscando aqui no seu racional soluções. Você não entende como aquilo vai resolver. Mas os meios vão chegar para essa solução. Basta você estar em paz com o seu problema. Então é sobre isso a realidade. Tá feliz com alguma coisa? Opa, igual quando eu tô muito assim, minha realidade tá ótima, assim, diariamente eu fico, ai meu Deus, como pode melhorar ainda mais a minha vida? Como a minha vida pode ser ainda mais incrível? Como a minha vida pode ser ainda mais mágica? Vida, me surpreenda positivamente hoje. Você percebe que naturalmente você está usando a sua mente, tá dando o seu comando para sempre acontecer coisas melhores e maiores, sempre? Mas e quando você acorda, seu hábito normal, natural, automático, é só reclamar, olhar, sentir que não tem, ficar frustrado por alguma coisa, ficar chateado, naturalmente você vai vivendo mais e mais dessas experiências sempre. Não tem como mudar a realidade. Você muda dentro, você organiza, você intenciona tudo dentro e o resto é só o espelho. O resto vai ser só consequência de uma nova realidade. Igual eu sempre dou o meu exemplo aqui, eu já fui o caos totalmente oposto da versão que eu sou hoje. Hoje eu vivo uma incrível, que pra mim minha vida já é incrível. Só do fato de eu acordar todo dia, não estar estressada, xingando, brigando, ter a liberdade de ir e vir. Tudo que eu fui desejando, eu fui colhendo, mas eu fui aceitando que já estava feito. Tudo que eu falo aqui pra vocês agirem é como eu ajo, como eu vim agindo na minha realidade nesses 5 anos, pra me viver a experiência que eu vivo hoje.
Até o fato, eu falo pra vocês, vocês não tem que se apegar a tempo. Pra mim levou 5 anos, porque eu precisava talvez desse aprendizado pra ensinar as pessoas. Mas pra vocês pode ser um único vídeo de vocês, uma única live, vocês aplicam isso e já começa a viver diferente. Então vocês entendem que não tem nem tempo? Eu me comparava muito com essas coisas de tempo, eu achava que eu tinha muita pressa, eu sempre fui uma pessoa antigamente muito ansiosa. Meu maior problema é que eu achava que eu procrastinava porque eu tinha muita pressa pra tudo, eu achava que eu tinha que estar correndo, eu achava que tudo tinha que ser pra ontem. Quando você tira essa sua pressão da pressa, da ansiedade, de achar que é pra ontem, você ganha leveza, porque você entende que você só tem o agora. E por que você tem pressa? Se tudo já está feito, se você já criou, vai resolver, vai acontecer. Então essa pressa, ela só vem do medo, é igual a ansiedade. O excesso de controle, a ansiedade só são um disfarce para aquilo que a gente chama de medo. A gente está vibrando no medo. Que medo? É um excesso de pressa, né, Aline? Esse medo do quê? Medo de não chegar, medo de não dar tempo, medo de envelhecer e não viver as experiências, medo de passar por essa vida e não realizar os sonhos. Obrigada, Keila. Então, vocês entendem que tudo é um medo que está controlando aqui toda a sua realidade? Então, naturalmente, você vai ter medo de quê? Se você sabe que você já criou, já está feito, você sabe que a vida ela nunca termina, ela sempre continua e continua e continua. Eu percebia que eu vivia tão assim acelerada que até o fato de eu estar dirigindo direto era sempre correndo. Um dia que eu tomei, sabe, senso disso, eu falei assim, mas por que eu só ando correndo? Eu tô com pressa pra quê? Eu não tô com pressa, eu não estou atrasada. Até o fato de você intencionar, não, eu nunca me atraso. Eu não sou mais acelerada até para levar minhas crianças na escola. Às vezes tá em cima da hora e fala, eu nunca me atraso mesmo e eu sempre chego na hora, eu não ando mais correndo. Minha filha sempre fala assim que às vezes ela voltava com a mãe do amigo dela também da escola, que um dia buscava e ela buscava. Ela fala assim, nossa mãe, a mãe dele dirige tão rápido. Eu falei assim, com certeza ela está com a cabeça cheia, tá sempre naquela sensação de pressa. Por quê? Porque a cabeça tá milhão e a gente, principalmente mulher, trabalha, é rotina de casa e é filho e é escola, a nossa cabeça fica muito assim a milhão. Eu percebo pela minha. Hoje eu consegui equilibrar mais isso. Às vezes eu largo tudo, vou assistir alguma coisa quando eu tô querendo ficar muito acelerada. Essa semana eu tava com a cabeça muito assim acelerada. Respirei, até tava numa outra correria fazendo outras coisas, daí eu falei assim, não, eu tô meio cansada mentalmente, até reduzi um pouco esses dias as minhas lives, porque eu tive que descansar mais, a minha cabeça tava muito cheia de coisas, eu tava estudando muito, essa muita conexão também é excesso de informações, daí eu peguei e falei assim, não, vou assistir uma série agora, daí antes de ontem eu comecei, daí terminei hoje de manhã que eu acordei cedo, pleno sábado, 5 horas da manhã eu levantei, daí eu falei, vou terminar minha série. Mas é um excesso de controle e a mente, ela capta nosso hábito de estar sempre correndo pela rotina da gente, torna um piloto automático da nossa mente e isso gera gatilhos de estresse, de ansiedade também. Percebi essa semana, falei, nossa, eu tô trabalhando tanto, parece que tá me forçando. E olha que eu tirei uns 3 dias, eu viajei, não fiz nada, foi a melhor coisa da minha vida. Mas mesmo assim, ainda tava assim, me percebendo o olhinho tremendo, porque eu estou projetando muitos pensamentos, daí eu tenho que voltar pra mim e desacelerar. Eu vou respirar, eu vou assistir alguma coisa, eu vou focar mais em treinar, porque eu treinei bastante esses dias pra descarregar, pra voltar 100% pra mim, internalizando de que tudo já está feito, eu não tenho pressa. Então vocês entendem que por mais que você está no começo, eu já tenho um pouco mais de entendimento, vai vir isso para todo mundo, a todo momento da vida de cada um, porque a vida é sobre ciclos, sobre momentos. E você estando presente, você vai se perceber e vai buscar a melhor maneira de cuidar do seu mental, de cuidar dos seus pensamentos, de cuidar da sua energia. Hoje eu vivo como a minha energia é meu maior patrimônio nessa realidade. Então eu percebo se eu estou oscilando, se eu estou ficando mais para baixo, se eu estou ficando mais acelerada. Então eu largo tudo. Hoje eu largo tudo para voltar 100% para mim, porque eu sei que a minha realidade vem do que eu tô sentindo dentro, vem do que eu tô pensando, vem de como eu tô reagindo à minha vida. Então, se eu não quero mudar, não quero descer, eu não quero sofrer, eu vou cuidar 100% de mim. As pessoas projetam estar sempre cuidando dos outros, da casa, do trabalho, do dinheiro para pagar as contas, mas não entende que se ela não tiver 100% bem, o resto vai ser o caos.
Por quê? Porque ela está um caos do lado de dentro. Ela tem que estar 100% organizada do lado de dentro. Ela tem que estar 100% alinhada com o seu interior. Porque o sucesso da realidade não vem de luta, de sofrimento. Ele vem desse alinhamento interior. É esse alinhamento com você mesmo que transforma todo o resto. Então você tem que ser sempre a sua prioridade. Sempre. A Márcia, estudo lei da atração há 5 anos e não saio do lugar. Muita frustração, Márcia. Márcia, eu tô no 5º ano esse ano. Do ano passado pra cá, que eu mudei bem a minha identidade. E de janeiro pra cá, que eu tô vivendo totalmente eu dei um salto quântico da minha realidade. Mas eu entendi qual que era o erro. Não sei se você comete esse mesmo erro que eu cometia. Era estar estudando e questionando a realidade, que eu não estava vendo mudança nenhuma. Eu sofria muito olhando para minha realidade. Eu até chorava. Eu olhava e falava assim, eu não aguento mais ver tanta informação, tanta coisa. Eu não aguento. Tinha uma época que eu não aguentava nem mais ver vídeo. Peguei uma raiva tão grande que eu falava assim, meu Deus, eu já fiz de tudo, já fiz milhares de técnicas e nada muda. Só que precisou eu entender que eu tinha que soltar tudo para ter tudo. Eu tinha que aceitar que tudo já estava resolvido e pronto. Eu parei para aceitar a identidade que eu queria. Não, eu agora, se é uma historinha que eu tenho que contar, eu decidi o que eu queria e só comecei a trabalhar todo dia nessa nova identidade. Não, eu escolhi que eu vou viver assim, então assim eu vou me comportar. Então você vai começar a ter as atitudes dessa nova realidade que você quer viver. E o resto vai ser essa consequência. Porque lembra que a gente aqui é um grande espelho vibracional e que a realidade nossa só está refletindo o que a gente tem dentro? Só que para você ver aqui na matéria, você tem que ser dentro. Então você vai abrir mão de tudo que você já sabe e vai começar só a agir 100% nessa nova realidade. Não importa o que eu tô vendo, a partir de agora eu vou viver isso. É uma escolha, você vai ter que largar tudo, parar de querer comprovar na sua realidade para não se frustrar e começar só a ser. Larga toda a informação agora e só vai ser. Tudo aquilo que você estudou, agora você só vai ser. Você ainda não consegue ter atitude porque você ainda não tem clareza do que você quer. Quando você se responder as perguntas, o que você faria agora se tudo já estivesse resolvido e começar a saber o que te empolga de verdade, qual que é o seu propósito, sua missão aqui, aí você vai conseguir sustentar essa nova identidade para viver uma vida diferente. Porque a minha vida só mudou de fato quando eu decidi o que eu realmente queria e o que eu faria se tudo já estivesse resolvido, que é o que eu faço hoje. Sentar aqui, gravar um vídeo, gravar uma live, cuidar da minha família, estar presente, é isso que de fato mudou a minha realidade. Todos os dias quando eu olho, eu falo assim, eu não sei se eu quero, não sei o quê. Eu falo assim, não, eu sou uma referência no que eu faço. Eu vou continuar porque eu já vivo essa realidade. Eu escolhi o meu destino, então eu tô aqui para ensinar. Então eu me lembro, falo para mim mesma e vou lá e faço o que precisa ser feito. Mas não com cobrança, mas pela identidade que eu escolhi viver. Porque se eu olhar para trás, eu não tenho vontade de fazer mais nada dessa vida. Eu não tenho vontade de fazer uma faculdade de nada, eu não tenho vontade de nada. Minha única empolgação é fazer o que eu faço hoje, nesse exato momento, nessa identidade. Trabalhar com as pessoas, passar o meu conhecimento, fazer as consultorias, cuidar da minha família, estar presente. É isso que me empolga hoje. Se depois eu mudar de ideia, ok. Mas por enquanto o que sustenta a minha identidade é isso. Todo dia eu levanto, eu faço os meus cronogramas e vou seguir no fluxo. Só que daí eu percebo, esse dia não tô assim, não tô assado. Você não se cobra, porque naquele dia você oscilou na realidade e aquela sua identidade quer fazer algo diferente. Então se permita. Não existe certo e errado nessa realidade, mas aquilo que te empolga mais nesse exato momento. Então responda as suas próprias questões, as suas próprias dúvidas. Saiba o que de fato você realmente gosta, o que de fato você pode ser contribuição na sua vida e na vida das pessoas. E a partir disso, escolha um novo caminho. É assim, não tem outro meio. As pessoas sofrem muito nessa realidade porque a maioria não sabe o que quer, não sabe o que gosta, não sabe o que quer viver, sabe? Não tem desejos, não tem. Daí, qualquer coisa, a vida se torna qualquer coisa. Se torna chata, se torna entediante, porque a minha também era. Hoje o que me dá motivo para continuar todos os dias é saber o que eu quero viver, o que eu tô vivendo agora e onde eu vou chegar. Isso me instiga, isso me empolga, então é gostoso. A pergunta, o que eu faria hoje se tudo já estivesse resolvido na minha vida? Você vai fazer para você mesma até vir resposta. Se dinheiro não fosse o problema na minha vida, se eu já tivesse todo o dinheiro do mundo, o que você faria agora? Porque eu comecei a perguntar isso. Aí eu falei, é verdade, né? Mesmo tendo todo o dinheiro, o que eu faria agora? Daí fica mais fácil você responder. Aí você vai perceber o que você faria como se fosse só um hobby, só para passar o tempo.
E de fato, todo mundo tá aqui só para passar o tempo. Todo mundo aqui é um tempinho provisório nessa realidade. Então, escolha passar o seu tempo da melhor maneira possível. A Silvia. Tem muita coerência na sua colocação. Eu estou nessa jornada e estou aos poucos mudando a minha realidade. Sim, cada um no seu tempo. Ninguém tem que nem se comparar com ninguém, porque senão gera sofrimento, né? Só escolha perceber se você tá feliz hoje, tá empolgada com alguma coisa e segue o fluxo. Vai seguir no seu caminho de menor resistência sempre. Não tem problemas na vida, não existem regras pra nada. E eu que escolho viver viajando, não dá pra fazer isso no agora. Começa a intencionar, começa a fazer planos. Quando for permitido você essa experiência, você vai viver. Isso daqui já é um convite de uma possibilidade para você viver, Isabel. Naturalmente, você tem esse desejo muito forte, começa a observar, começa a pesquisar lugares, começa a intencionar toda a sua realidade, o seu foco para esse objetivo, entende? Não olhando com os olhos, ai, mas eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro. Não, apenas se permita o prazer de observar essa nova realidade, sustenta ela. Começa a observar como que seria se você fosse viajando, que tipo de vida você teria, como você viveria. Começa a dar todo o seu foco, porque aqui nós somos a consciência observando, a sua mente racional pensando. E o que você tá dando foco aqui, pensando, pesquisando, alimentando como ideia, ela tá aqui só observando o tempo suficiente para saber se realmente, de fato, você quer viver essa experiência ou se você vai ficar mudando de realidade em realidade. Enquanto você muda de realidade em realidade, você está observando todas as possibilidades disponíveis no seu campo. Quando você foca só numa ideia e define ela como seu plano A, você sustenta essa ideia e naturalmente você vai conseguir viver essa experiência no 3D, porque você já tem certeza que você vai viver aquilo. Não importa como, nem quando, nem onde, não importa todo o resto. Você só sabe que isso te empolga hoje e é o que você quer viver. Então, de fato, espera acontecer que vai. É só a certeza que vai te levar para o seu resultado final. A Márcia. Eu só estudo e estudo. Hoje eu vou responder a pergunta e ter atitude. Sim, Márcia, mas nem se cobra. Tenha só leveza, tá? Não. O quê? Você vai descobrir, porque eu também não respondi no primeiro dia, não, tá? Eu levei algumas semanas nessa pergunta até eu chegar nessa resposta, é verdade. Até ter equilíbrio e paz com uma resposta. Então não tenha pressa, só aceita que você vai ter resposta e você vai ser feliz a partir de agora com essa ideia. Aline, estou no período do despertar, meditando, estou amando. É incrível, né? Eu lembro do meu começo também, todo começo é mágico. A Ellen que acompanha aqui, ela tá sempre assim em alinhamento com o que ela fala, com o meu campo de entendimento. E, então no começo é sempre diferente, a gente acha que é tudo mágico, a gente quer falar pra todo mundo, daí com o tempo a gente vai entendendo que as pessoas não vão acompanhar o nosso entendimento. Depois a gente já vai entrando já numa neutralidade, vai entendendo que parece que tudo fica mais neutro, nada assim gera picos assim de tanta alegria. Mas é gostoso, porque você entende que nada mais tem o poder de te abalar, a não ser aquilo que você permite, entende? Vem até um caos, em um certo momento, um problema, você olha pra ele, nem aquilo mais te abala, porque você sabe que de fato vai ser resolvido. Então você aprende a soltar. Até algo que você julga ser o caos vai ser leve, porque você tem o entendimento agora de que tudo passa, porque nada dura pra sempre. Tantas coisas, sabe assim, um caos, um problema, uma coisa, você vai tirar o foco daquilo, você vai estar ciente de que vai ser resolvido e pronto, não entra mais problema nenhum na realidade, né? Então tudo se torna mais fácil. Dependência emocional, quando você se empodera, quando você sabe quem você é, quando você entende que aquele único alecrim dourado que você tá morrendo por ele, nem é tudo aquilo, que existem infinitas pessoas disponíveis para você, você não vai mais sofrer só por um alecrim dourado. Então você entende que tudo é só uma percepção sua sobre a sua vida e sobre a sua realidade. Você conseguiu materializar algo? Tudo na minha realidade foi materializado, né? Eu intencionei, então tudo que a gente vive, você vive é materialização sua, seja boa, seja ruim. Mas tudo que eu venho vivenciando é criação minha. Nossa, do meu despertar pra cá, que eu vivi o caso, eu era dependente emocional, ciumenta possessiva, pesava 130 quilos, fui emagrecendo, fui cuidando de mim. Hoje eu não tenho dependência emocional do meu marido, nem de ninguém, nem do meu pai, nem dos meus parentes, que eu achava que todo mundo era contra mim. Então eu era vítima da minha própria historinha. Eu tenho minha casa quitada, a gente comprou quando eu comprei e eu nem tinha entendimento disso. A gente foi, não tinha R$1 pra comprar, compramos, pagamos. Meu carro, quando eu não tinha, daí eu peguei na pandemia. Eu fui fazer Uber, que eu não tava mais querendo trabalhar com nada, me deu a ideia de fazer Uber.
Financei um carro com 0 de entrada, não consegui pagar nem a primeira parcela. Daí eu só fui focando nesse conhecimento. Não, minha centelha me deu, Deus me deu, Ele não vai tirar. E se der também, não tô nem aí, depois eu consigo de novo. Consegui fazer um acordo do meu carro, dei 9 meses com ele, que tem um carro de 42 mil por 14.700, que eu também não tinha o dinheiro para quitar quando veio a proposta. Meu pai que falou assim, não, eu empresto o dinheiro e depois eu paguei ele. Então vocês entendem, até o fato de você ter o conhecimento, você olha assim, você nem se preocupa mais. Eu não tinha o dinheiro, não tinha como na época, eu só falei assim, não, mas a centelha me deu, ele não vai tirar. Eu só ancorei nessa ideia. Então tudo foi indo desse jeito. Daí o ano passado eu decidi que eu queria trocar esse carro, que eu já tinha 2 anos que eu já tava com ele quitado. Daí eu falei assim, não, agora eu quero um automático. Daí me veio uma ideia, um desejo. Falei, não, até março do ano que vem, que era esse ano, eu acho que eu vou trocar de carro. Até falei pro meu marido, ah, mas agora não é o momento, não vai dar? Eu falei assim, sim, não vai dar, mas eu sinto que a gente vai trocar de carro. Agora eu quero um carro automático. Só que eu impus as minhas condições, tá? Eu falei assim, eu não quero mais dívida, eu quero um carro quitado, eu não quero. Porque conforme eu fui equilibrando minha vida, eu foquei em não ter mais dívida, em ganhar mais dinheiro e prosperar para ter liberdade para fazer o que eu quiser. E foi em fevereiro, surgiu a oportunidade de um colega do trabalho, meu marido, que tem um estacionamento. Fomos lá ver, fizemos negócio, peguei o meu carro quitado, automático do jeito que eu queria. Então tudo é intenção. Eu não tinha pressão, porque eu ainda já tinha 2 carros ainda na garagem, eu não tava nem aí, eu só me surgiu o desejo. Então eu aceitei, tá bom. Se trocar bem, se não trocar bem, eu não dependo daquilo. Isso só aconteceu até um mês antes, em fevereiro agora eu troquei. Então você entende que tudo é criação e intenção. Você intenciona, basta uma única vez e você não depende daquilo para viver, porque se você depender, você vai sofrer um pouquinho para aprender a soltar o seu desejo para depois você ter. Quando você não depende daquilo, o resto vem sozinho, é como consequência, tá? Então tudo, vocês estão aqui só para aprender a querer, a desejar e naturalmente aprender a soltar isso e esperar acontecer, porque acontece no melhor tempo possível. Só que enquanto você achar que tem que ter pressa, tem que ser pra ontem, que você vai morrer se não tiver aquilo, aí você vai ter que aprender que você não depende daquilo pra ser feliz. Aí, naturalmente, depois que você aprende, aí as coisas começam a acontecer mais fáceis. A Leide, estou na busca do autoconhecimento e também da lei da atração. É isso aí, Leide, continua, porque vale super a pena, viu? Cada segundo da sua vida que você busca o entendimento, a sua vida se torna mais fácil. Com o tempo você tem, viu, Leide? Essa leveza. Conforme você vai aprendendo como a realidade funciona, você naturalmente vai ancorando essa ideia e vai aplicando no seu dia a dia. Você começa a praticar todos os dias. Eu tenho um e-book aqui no link da bio, que fala das 7 leis herméticas do jeito que eu entendo. Porque veio um dia que eu não entendia muito, daí me veio uma ideia e falou assim, faz o seu e-book das leis herméticas. Quando eu sentei pra fazer, eu fui entendendo cada lei que eu escrevi ali. É do jeitinho e na simplicidade do que eu falo aqui pra vocês. É bem simples e objetivo, porque as leis, elas não estão aqui pra ser difícil. Ela tá aqui pra ser bem fácil, pra você decorar ela e aplicar em cada dia da sua vida, em cada momento. Entendeu como ela funciona? Só são 7 leis. É para isso, para você entender que é tudo no mental, que é o princípio da vibração, a polaridade, tudo é a mesma polaridade num grau oposto. O ritmo vem em balança, mas você deixa ele passar. Você ancorou as 7 leis universais, se torna muito mais fácil você identificar a sua rotina. Nossa, tá acontecendo isso? Não, é só o ritmo, vai passar. Ai, não sei o que, não, eu tô vibrando desse jeito, então eu escolho a polaridade positiva. Eu escolho olhar o positivo dessa situação. Então as leis, elas estão em tudo desde que a gente nasce aqui. Então eu indico muito, não sai das 7 leis universais, começa pelas 7 leis universais, tá? É o mínimo. Todo mundo tinha que aprender assim que começa a falar. Se eu soubesse disso muito antes, a minha vida seria outra. Mas não tem problema, né? Tudo no momento certo. Aline, eu estou sem trabalho, mas estou calma. Eu nunca fiquei assim esperando. Sim, Aline, é o entendimento, a certeza que você sabe que quando tiver que ser, vai chegar até na sua porta. Tem até o exemplo da minha irmã que ela sempre fala. Até hoje, ela trabalhando só com a internet, ela fala que os outros aparecem do nada, falando, ai, tá pegando em tal lugar, ai, não sei o que. Ela, filho, eu trabalho na internet agora, eu não preciso mais. Quando você não precisa de nada, você sabe que está feito, as coisas vêm até você. É incrível, você não tem mais apego, você só sabe que é, você não se apega. Você vai surgir o desejo, talvez vai intencionar alguma coisa, e aquilo só chega até você facilmente. Oi, Márcia, você indica algum livro de autoajuda? Tem vários, viu? Todo conhecimento é válido. Eu indico primeiro as 7 leis universais, tá? Meu e-book, pra você entender. Entendeu as leis?
Tudo que for chegando para você, você vai lendo, vai estudando, porque tudo que chegar para vocês aqui, no momento de vocês, é o que vocês estão disponíveis para entender. Vocês vão ter aquele entendimento. Porque não adianta, às vezes começa a aparecer um livro, um e-book, alguma coisa, você tá própria, assim, você tá propícia a entender aquele entendimento no momento. Pelo menos para mim foi assim, tudo que foi chegando para mim naquele momento, eu fui lendo, fui tendo curiosidade, fui absorvendo aquele entendimento, aquela informação. De fato, quando eu intencionei que eu entendia tudo, aí tudo foi se encaixando na minha realidade. Então hoje eu consigo falar aqui pra vocês, tudo que eu falo aqui pra vocês é uma mistura de tudo que eu fui aprendendo nesses 5 anos. Então pra mim foi se encaixando esse entendimento e eu consigo viver essa identidade desse entendimento hoje. Mas é uma intenção, todo dia você vai buscando, vai melhorando a si mesmo, vai cancelando pensamentos negativos, vai se percebendo como você tá agindo e pensando no seu dia a dia e você vai moldando isso, né? Você vai mudando o seu foco, a sua intenção. Você vai estando mais consciente para escolher se quer alimentar aquele pensamento ou se não quer. Então é muito importante estar presente sempre. Sim, eu tenho o Kaibalho até hoje, mas até hoje eu nunca entendi direito a escrita. Não é que a informação tá errada ali, ele é perfeito. Só que ele não teve, no meu campo, eu não tive a informação que eu precisava para entender as leis. O dia que eu sentei para fazer as leis, conforme eu fui estudando, pesquisando, aí eu entendi. Daí eu nunca mais esqueci. Por isso que é cada um com um tipo específico, né? Depende da vibração de cada um. Bom dia, Magalhães. Bom dia, Estrela. Bom dia, Maria. Pois é assim, pessoal. A vida é bem simples e objetiva. Basta a gente intencionar, decidir o que quer de fato, o que gosta e escolher pela facilidade da vida, tá? Enquanto eu sempre fui muito focada. Quando eu botava uma ideia na minha cabeça, até eu desistir, cansar, eu só fazia aquilo incansavelmente. Só que eu fui muito pela pressão de fazer o que os outros estavam fazendo. Eu não sabia de fato o que me empolgava e eu não confiava que o que eu queria de fato ia me trazer algum resultado. E isso me frustrou muito na minha realidade. Fiquei anos correndo atrás, fazendo várias coisas e nada dava certo. Até eu entender o porquê não dava certo. Porque eu estava me obrigando a fazer coisas que não era legal pra mim. Eu queria resultados, eu não estava fazendo pela empolgação de fazer. Oi, Valéria, bom dia, seja bem-vinda. Como que você tá? Até suei, a gente tava até de meia aqui no Crocs, já tô até suando. Começou a esquentar. Aqui por aqui esses dias fez tanto frio, esses 2 últimos dias, 2, 3 dias, que olha, tava bem frio. Quem tiver pergunta, alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Pode ir comentando aqui e a gente vai conversando. Assim eu respiro um pouco, né? Eu falo tanto que, olha, chega a faltar o fôlego. As ideias vêm muito rápido na minha mente, pela misericórdia. Vocês têm que analisar, começa a se perguntar o que tá ruim na sua realidade hoje. Por que tá ruim? Tá ruim porque alguma coisa dentro de você tá escolhendo viver essa experiência desse jeito. Alguma crença você alimenta de dificuldade, ou de não poder ter, ou de não se permitir ganhar mais. Então, eu tô sofrendo com dinheiro. Alguma limitação você tem que você acredita que não pode ter mais dinheiro. O que será que você sustenta como ideia, como crença de não permissão de gerar mais, de ter mais? Entende? Você está falando da lei da atração? A gente está falando aqui, ô Saturno, sobre expansão de consciência, a criação da realidade com consciência, entendendo que tudo que cada um vive é conforme a sua crença, conforme a criação de cada um. Não existe ninguém vítima aqui da vida e nem da realidade, tá? Mas cada um conta a sua própria historinha e conforme a sua percepção e sua intenção, tá vivendo essa historinha que cada um tá vivendo. Então, se eu vivo uma limitação de uma certa maneira, porque eu acredito nisso, dessa maneira. Se alguém tá vivendo um incrível, extraordinário, porque ela acredita naquela facilidade e ela acredita que é possível para ela. Então, a vida muda conforme a mente e a causa de todo mundo, tá? Se você tá se sentindo limitado com o dinheiro e ganha pouco, é porque em algum lugar de você acredita que é o máximo que você é capaz de gerar ou de ter. Então, tudo são crenças, tá? Eu fiz canal aqui no TikTok, mas não tive coragem de colocar vídeo.
Assuma a identidade, Márcia. A partir do momento que você assumir que a partir de agora você vai ter o seu canal e vai viver disso, os meios, tudo vai conspirar para essa nova ideia. Daí você só vai começar a fazer pelo fato de fazer, porque você sabe o que você quer viver depois. Comigo foi isso. Eu fiquei um tempo ancorando essa identidade, essa ideia, para me chegar e falar assim, se já está feito, eu vou lá e faço. Porque se eu não fizer aquilo que eu tenho que fazer para viver essa experiência que já faz, então eu nunca vou chegar. Porque para mim ser uma pessoa da internet, o que eu tenho que fazer? Qual que é o mínimo? Gravar vídeos e aparecer aqui. Como que eu vou ser uma referência se eu não faço o que é o mínimo dessa realidade, que é sentar aqui e aparecer? Você entende que não tem lógica e que a mente racional vai buscar a gente se sabotar para não chegar no objetivo que a gente escolheu? Opa, mas se eu quero ser uma pessoa que é referência no que faz, sobre o que fala, como que eu vou viver essa experiência se eu não levanto a bunda para fazer, que é o mínimo que eu tenho que fazer? Eu tenho celular, eu tenho internet e eu já tenho conhecimento. Então senta e faça o que precisa. Então você entende a diferença das pessoas que chegam lá e das que não chegam? Às vezes muitas têm o mesmo desejo, só que alguma, ela tá lá, ela só decide, ela levanta, vai e faz. Não importa se tá perfeito, se não tá ótimo, ela não importa. Por que cantores, muitas vezes a gente julga, nossa, aquela pessoa nem é boa, mas tá fazendo maior sucesso? Porque ela não alimentou a ideia dela não ser boa, ela só ligou o foda-se e falou assim, não, eu quero viver disso, tô nem aí. Se vai ser bom, se vai ser ruim, eu só vou fazer, eu já não tenho nada a perder. O não eu já tenho, e se eu ganhar o sim? E se der certo? Quem garante que não vai dar certo? Porque independente, tem gosto, a gente sabe que tem gosto pra tudo. E por que que naturalmente eu vou achar que não vai ter uma única pessoa que vai escutar o que eu tenho pra falar? E outra, se surgiu o desejo de você fazer algo, é porque naturalmente a vida tá direcionando você para atender necessidade de pessoas que também precisam de algo que seu vídeo vai passar. Quando essa chavinha virou em mim, eu entendi que não existe vazio na realidade. Se você está se levantando para fazer algo, seja uma música, um vídeo, uma trend, não importa o que seja, vai estar suprindo a necessidade de alguém que criou você de uma certa forma com o que você vai fazer. Então eu estou aqui hoje pelo meu desejo, pela minha empolgação, mas eu também estou aqui para suprir necessidade de milhares de pessoas que precisam do meu entendimento. Porque eu estou sendo o efeito de alguém que plantou essa ideia lá atrás, em algum momento. E eu estou sendo a minha própria criação do que surgiu no meu campo como desejo. Então eu só estou sendo suprida, estou suprindo um campo de infinitas possibilidades. Por isso que a gente tem que se desapegar de crenças de ai, não sou perfeita, ai, vão falar de mim. Não importa. O máximo que vai acontecer é alguém olhar seu vídeo e não gostar e passar pra cima. E tá tudo bem. Apareceu qualquer comentáriozinho, você não gostou, vai lá e deleta. Você não depende de nada pra ser feliz. Você só depende da sua empolgação. Só levanta, vai e faz. E isso pra qualquer coisa dessa realidade, não é só na internet, entende? É aquilo que você tá fazendo, um trabalho. Ah, mas eu vou vender um bolinho de pote. Ah, mas não sei se vão gostar. Sempre vai ter alguém que vai gostar do que você faz. Sempre vai ter. É N infinitas possibilidades. Ah, mas tem o síndrome do impostor. Você não tem nada, Márcia. Isso daí é só uma ideia que você tá alimentando que tem alguma coisa. Você decidir agora que você não tem mais nada, agora mesmo você não tem mais nada. Até isso é uma ideia que você está alimentando. Por isso que eu falo, a consultoria é para ir na raiz das causas do que vocês acreditam. Não consegue sozinho. A gente trabalha isso na consultoria para você entender o que você tá errando para a partir de agora fazer diferente. Por isso que é muito importante. Tem gente que passa anos achando que consegue, daí não muda de realidade. Às vezes uma chavinha que vira, muda no mesmo dia. É incrível. Karina, então se eu quero morar em Los Angeles, eu já preciso de fazer meu passaporte e tal e tal. Não, se você tiver condições, Karina, e esse seu desejo, esse seu pensamento te empolga agora, vai e faça. Se você tem condições de pagar o passaporte, já te alegra, já te empolga a viver essa experiência, começa a agir conforme essas intuições. Porque como que o universo, a vida vai entender que você quer morar fora alguma coisa se você não faz o mínimo, que é ter o passaporte que você precisa para ir para fora, entende? Que todos os seus caminhos, todas as suas ações já são resultados da sua manifestação. Então, se você está sentindo um desejo muito forte de viajar e morar fora e está sentindo que precisa fazer o passaporte, vai e faça, vai seguir nesses passos, entende? A vida vai mostrando os caminhos e você só vai seguindo, agindo. A Valéria, mas a gente cocria e deixa passar ou fica alimentando o desejo? Ô Valéria, você cria, o fato de você criar e soltar é sobre isso. É igual o exemplo da
compra. Você criou, desejou, você sabe que já está feito. Você foi lá na internet, comprou, você sabe que já comprou e você não fica olhando de novo para comprar de novo. Se é um desejo seu e você deseja viver essa experiência, você pensou, intencionou, eu vou, tá, já está feito. Agora o resto, você vai seguir sua vida naturalmente. Mas, de fato, não tem certo e errado. Se você toda hora volta, às vezes na hora de dormir lembra, você começa a alimentar aquela ideia. Não existe certo e errado. A sua intenção, ela já foi dada. Pelo sim, pelo não, ela vai acontecer de qualquer maneira. Só que aí depende também da sua permissão, se você acredita ser possível, se no fundo você alimenta se é o momento certo, se não é, se tem, sabe, são N infinitas possibilidades. O que eu passo aqui é igual eu sempre falo, é só uma base geral. Para saber o que vocês alimentam de fato, daí é só no atendimento mesmo. Porque às vezes a pessoa, ela se engana, ela fala, ai, mas eu tô fazendo tudo certinho. Mas de fato nunca materializa e às vezes fica anos. Mas no fundo ela não permite. Ela mesma não dá permissão para ela mesma viver aquela experiência. Porque de fundo, lá no fundo dela, ela ainda acredita que tem algo errado, ou que não é o momento certo, ou que as coisas não vão acontecer. Então tem que saber o que de fato, ser honesto com vocês mesmos, saber o que a vozinha interior tá falando e vocês não estão aceitando de fato. Por isso que muita gente às vezes volta e fica fazendo milhares de técnicas por muito tempo. Porque de fato ainda não confia que está feito, né? Sou a Camargo. Sou pedagoga e quero dar aulas particulares. E daí, da escola particular. Estou focando no positivo. Aceita, Camargo, que você já dá aula em escolas particulares. Você, toda vez que vinha a ideia contrária, você fala, não, eu escolhi dar aula em escolas particulares, eu desejo estar disponível para você viver essa experiência. Então, nunca vai chegar um desejo para vocês que não estejam alinhados com você viver essa experiência. Então, sempre aceita que já é, não, eu vou, não importa, eu vou. É simples assim, vou dar aula em escola particular, não tem erro. Todo mundo aqui, é o que eu falo pra vocês, ninguém é vítima da vida, né? E sim da própria criação. Por isso que o fato de estar demorando, às vezes o fato de não estar acontecendo, tudo isso tem algo por trás, entende? Eu quero sair da escola particular para dar aulas em casa. Então aceita o resultado, que a partir de agora você já dá aula em casa. Você não pode ter medo, Jordana. Você só tem que aceitar que você escolheu e vai dar aula em casa e isso vai ser suprido. Quando a minha irmã decidiu sair do trabalho também, ela não tinha outra fonte de renda. Ela começou a receber só o seguro e de fato aceitou que ela ia viver daquilo. Então ela só, toda hora que vinha o medo, ela só olhava e falava assim, não, o tarô vai sustentar a minha casa. Ela só tinha essa decisão e essa firmeza. E foi o que de fato aconteceu. Hoje o tarô sustenta a casa dela. E a cada mês o crescimento ele é gradual. Igual a gente estava conversando ontem, ela fala assim, é incrível mesmo, né? Todo mês o crescimento é exponencial, porque só aumenta. Porque eu percebo isso na minha realidade também. As coisas vão acontecendo e vai melhorando cada dia. Porque o natural é sempre ir crescendo. Sempre é prosperar mais. Se você não faz só a sua parte, que é não criar o contrário do que você quer viver, então o natural vai ser você começar a ter clientes, você começar a ter 1, ter 2, ter 3, então aquilo só vai crescendo. E vem pelo boca a boca, pela indicação, porque a sua energia, a sua empolgação tá 100% ali. Então o natural vai ser dar certo, sempre vai dar certo, porque é o que você verdadeiramente quer. Então não existe o dar errado na sua realidade, só se você pensar na possibilidade e alimentar essa ideia de que algo vai dar errado. Porque você alimentar que vai dar certo, sempre dá. É simples assim a realidade. Até isso vocês vão ter que trabalhar e fazer nos próprios testes, tá? Não adianta, não sei se a maioria já entende um pouco, uns entendem, outros não, mas naturalmente, quando você começa a fazer seus próprios testes, nossa, comecei a aceitar que tudo dá certo e começa a dar, vocês vão pegando confiança nessa realidade. Porque até o fato de, até o ano passado, eu ficar chorando com a minha realidade, eu tive que fazer isso, soltar tudo pra ter tudo. É olhar e falar assim, igual o dia que minha conta zerou. E a do meu marido, não, eu não aceito saber o que eu sei e ficar com 0 de dinheiro, eu não aceito. Então eu decretei que a partir daquele dia nunca mais eu ia ficar sem dinheiro. E de fato, desde aquele dia nunca mais eu fiquei. Nunca mais a minha conta zerou. Mas precisou eu intencionar e ter certeza. Não importar o que eu tá vendo, não reagir, eu só decretei com toda a minha energia ali
e eu não aceitei que fosse diferente. Você tem que aceitar que vai ser e pronto, e não duvidar. É simples assim. Minha conta é zero. Não é mais, Márcia. A partir de agora, sua conta não é zero. É isso que você tem que aceitar. A partir de agora, nunca mais eu vou ficar sem dinheiro. Porque você entende que até o fato de estar zero na conta é uma permissão nossa, assim como era minha. Eu estava aceitando viver numa realidade que eu não tinha, que minha conta zerou. Então, naturalmente, quando eu decretei que eu não aceitava viver naquela realidade, eu acessei uma realidade diferente. E no mesmo dia, eu manifestei dinheiro. E não foi dinheiro pouco. Então, eu digo assim, você vai olhar para sua conta e fala assim, não, eu já sei que a fonte, ela supre tudo, porque se Deus dá até pro passarinho o que comeu, o que bebeu, o natural é transbordar, porque Deus é abundância, ele não existe escassez de nada para Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, porque que eu estou acreditando e criando para mim não ter? De algum lugar vai ter que vir um recurso, entende? E se você permitir agora, não, vai ter que vir porque sempre tem. A partir de agora sempre vai ter. Só que você tem que permitir isso sempre. Porque bastou eu aceitar e nunca mais eu zerei, nunca mais na minha realidade. E eu não tô falando aqui lorota, não, foi o que eu vivi, porque eu não ganho nada enganando ninguém aqui. Então eu tive que aceitar de fato, e isso não tem muito tempo, foi o ano passado. E ainda foi minha conta e do meu marido, não tinha R$1. Então vocês entendem que é o fato de você não duvidar e aceitar? O fluxo é abundante, a água tá na torneira, você não deixa de ter água. Um pé de fruta dá frutos, um pé de manga que chega, cai e estraga. Por que a gente acredita nessa mentira que é escassez e limitação? É só uma ideia que você está acreditando, como eu já acreditei lá atrás, do não ter. Se eu acreditar que a partir de agora eu sempre tenho, você sempre vai ter. Então isso não tem como não ser. Tem que ser assim, porque você de fato aceita que é. Ai, obrigada, Valéria. Eu falo aqui toda a minha experiência, então é o que eu vivi. Por isso que eu falo, eu vivi e pra mim funcionou dessa maneira. Porque enquanto eu fazia diferente, eu só chorava. Triste realidade, eu vivia chorando. Ai, gente, é incrível. Boa tarde, Tessie. Sejam bem-vindos, pessoal. Pessoal que tá mandando mensagem pra mim no WhatsApp, tá? Das consultorias, quando eu terminar a live eu respondo, tá? Não, filho, ainda não. Você terminou a lição? A de língua portuguesa, sim. E as das folhinhas? Termina já das folhinhas que a Duda tá fazendo e ela te ajuda? Porque de tarde, talvez se a gente for sair... Mas ela já terminou e ela não vai mais me ajudar. Então você faça a primeira sua parte que eu preciso corrigir pra saber se você tá conseguindo... Mas a professora que corrige, não Mas eu preciso ver se tá tudo certo ou errado. Mas a professora já sabe que você tá corrigindo. Tá bom, eu falei com ela. Ela não gosta que você corrige pra mim. Tá bom. Então vai lá e... Não, você faça a primeira, depois você assiste. Vou fazer, eu não vou assistir. Termina, tá? Se mais tarde eu for sair, você vai ficar? Tá bom. Não, você vai terminar a lição agora, por favor. Pera aí, tá, gente? Eu tô só mandando minha criança terminar as atividades de provinha. Não, a professora mandou uma pastinha com umas folhinhas de avalia, né? Que ele é do SESI. E lá é um monte de lição. E eu adoro lição, né, gente? Detesto. Daí só que é uns complementos pra avalia SESI. Daí, naturalmente, ele não quer fazer, vocês sabem, né? Ele quer assistir. Daí eu falei pra ele terminar e depois ele assiste. Daí ele já veio, deixa eu assistir um pouquinho. Não, vai terminar e depois assiste. Não vejo a hora de ser mãe igual você, adoro. É muito bom, viu, Valéria? Faz a gente crescer muito, viu? É muito bom, mas projeta um crescimento muito grande na gente, viu? É muito equilíbrio mental que tem que ter, viu? Muito. É maravilhoso, eu não troco minha vida por nada. Eu sou muito feliz e realizada por ser mãe. É uma das coisas que eu agradeço todo dia por viver essa experiência. De ser casado, eu casei cedo, de ter minha família, de ter filhos. Eu tenho 2 filhos, um marido e um cachorro, igual a musiquinha. Então eu falo, minha vida é bem perfeita, assim, sabe? Eu não tenho do que reclamar. E por isso que hoje, quando eu olho pra trás, naturalmente eu falo assim, nossa, por que eu sofria tanto e reclamava tanto? Sabe? O meu também é do César. Não é, Fernanda? É um monte de lição que, pela misericórdia. Nem eu nunca fui de fazer tanta lição. Só que daí eu olhava pra trás e hoje eu falo assim, a gente é muito ingrata, a gente não valoriza o que tem quando a gente não tem entendimento. E hoje eu agradeço, eu sou muito agradecida pela vida que eu construí, vale muito a pena.
Eu falo que eu fui muito abençoada nessa realidade, muito mesmo. O meu maior projeto é a família. E você vai ter, né, Valéria? Vai sim, com certeza. Porque é o seu desejo, né? E tudo que chega o desejo pra gente tá disponível pra gente viver, né? A minha menina também tá no primeiro ano do ensino médio também, no SESI. A Mari, fala mais sobre consciência. Eu sou nova aqui. Mari, você é só a consciência que tá vivendo essa experiência de ser Mari. Você não é as suas ideias, né? Você já deve ter percebido que você naturalmente consegue observar os seus pensamentos. Então, se você observa seus pensamentos, tem mais de uma pessoa aqui dentro. Quem que é essa pessoa que observa, né? Ai, obrigada, Jordana. Então, naturalmente, você é essa pessoa que está observando os seus pensamentos. Você é a consciência que observa. Então, se você é a consciência que observa, você tem a capacidade de observar os seus pensamentos e escolher naturalmente se você vai alimentar os positivos ou os negativos. Só que a partir desse entendimento, que entra a primeira lei, que é a lei do mentalismo, você vai entender que você cria a sua realidade a partir dos pensamentos que você alimenta. Por quê? Porque a sua consciência, ela não está aqui para definir o que é certo e errado para você, mas para observar o que você está pensando, o que você está focando e passar isso como a sua experiência aqui no 3D. Por isso que é muito importante você observar se aquele pensamento que você está alimentando e aquela ideia faz parte do que você quer viver aqui nessa sua experiência. Porque a ideia que você alimenta agora vai ser a experiência que vai refletir para você depois. Não, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não sou capaz. Tudo isso que você alimenta constantemente vai se cristalizar aqui na matéria. E é essa realidade que você vai vivenciar depois. Entende? Eu acho que já estou dando um salto de consciência. Sempre, né, Valéria? Cada vírgula que a gente entende, a gente já muda de realidade no mesmo instante, né? Então, é esse o fato de eu continuar aqui da Jordana. Você observar o que você está pensando e está alimentando. E por isso que entra você intencionar sempre aquilo que você quer viver, né? Ah, Valéria, antes eu chorava só de saber. Nem precisa chorar, né, Valéria? A gente ainda reage muito e sofre muito quando a gente não tem o entendimento, né? Hoje eu só fiquei feliz e abençoei a gravidez dela. Ai, que lindo, Valéria. Abençoa mesmo, porque tudo que a gente abençoa, nos abençoa de volta. Não existe nenhum outro e não existe separação. Porque o fato de você estar aí, eu estar aqui, somos todos uma única consciência que escolheu se dividir para viver cada um a sua própria historinha, né? Então não existe certo e errado, não existe o outro ter ou não ter. Sempre é parte de uma mesma coisa, né? Então não existe separação. E se o outro tá feliz, você também vai estar feliz, entende? Porque é tudo uma coisa só. Daí já não tem mais separação de nada, né? Sim, Mari, só depende de cada um de nós, tá? Tudo. Aceitar que sempre tem, aceitar que a vida é maravilhosa sempre, aceitar que tudo na sua vida vai ser com facilidade, alegria e glória sempre. Igual eu sempre falo pra vocês, na minha geladeira, assim que eu aprendi, eu coloquei tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E tudo naturalmente começou a ser mais fácil. Porque até o caos, quando ele vem, ele se resolve fácil. Porque não é o fato de eu entender a realidade que eu não vou passar pelos ciclos, pelas leis da realidade. Eu vou, vem o ritmo, vem a polaridade, vem tudo, a causa e o efeito, vem tudo. Só que quando você projeta a sua intenção de ter facilidade, alegria e glória, naturalmente até os seus problemas vão ser fáceis de resolver. Não vai ser mais o caos. Igual esse ano eu já falei pra vocês, o meu ritmo veio assim de uma vez, eu não esperava num processo que eu tava passando, um bloqueio judicial que teve na conta do meu marido. E toda a nossa renda, a maior parte, fica só na conta dele. Bloqueou, no dia tinha caído férias ainda, na hora que caiu a conta limpou. Então naquela hora eu olhei assim, a conta zerou. Eu falei assim, nossa, uau. Daí ele acordou 5 minutos depois, ele que foi? Eu falei, amor, sua conta zerou. Ele não acredita. E na hora eu fiquei assim, abalada. Daí depois eu só falei assim, não, amor, não tem problema, vai resolver. Então, naturalmente, você percebe que até algo... Ele falou, e agora? Eu falei assim, agora a gente vai resolver, vamos ver como resolve. Daí fomos fazendo, foi acontecendo. Daí negociamos com o banco, que era de um processo do banco lá, não sei de quando. Aí deu certo, sei que veio o boleto de um valor até alto. Daí em 2 dias a gente manifestou o dinheiro, só que eu não precisei pegar empréstimo porque eu decretei que eu não ia fazer mais dívida, o dinheiro ia ter que aparecer de algum lugar e aparecer de onde eu menos esperei. Que ele conversando, dando um conselho com o primo dele, nada a ver. Falou, não, daí contou, ó primo, ó exemplo do que eu tô passando agora e eu não tô reclamando, eu sei que vai resolver. E ele falou, não primo, eu tenho esse dinheiro, eu te empresto. Então vocês entendem que até o caos,
ele passa muito rápido quando você não se apega ao medo de não ter, de não fazer. E aconteceu, no mesmo dia ele passou o dinheiro, a gente nem pegou o dinheiro. Ele só mandou o boleto para ele pagou e só mandou o comprovante. E a gente pegou e mandou o comprovante por e-mail pro banco. Resolveu, quitou, depois desbloqueou a conta, pagamos o primo e foi resolvido. Então você entende que até que para muitos, a Érica de antigamente, eu nem sei o que ela faria, em entrar em desespero. Porque antigamente eu me sentia sufocada quando eu não tinha dinheiro na conta. Eu achava que eu ia morrer. Se eu não tivesse o saldo na conta, se eu não pagasse as minhas contas, era uma pressão psicológica achando que eu ia morrer se eu não tivesse dinheiro. Daí precisou eu aprender a zerar minha conta, aprender a confiar que eu ia ter, para depois confiar nos processos. Porque aí você entende que não existe vazio. Quando precisar de algo, algo sempre será dado para você. Não existe vazio na realidade, entende? Só que se eu acreditar que não ia resolver, não ia. Como eu acreditei que ia resolver, resolveu. Então parte da intenção de cada um, das crenças de cada um, entende? No dia que a mulher ligou, ela falou assim, do boleto, tinha 2 dias para vencer 3 dias. Meu marido falou, e agora? Eu falei, manda ela mandar o boleto. Terminou a ligação, ele falou assim, como a gente vai pagar? Eu falei, não sei, mas a gente vai dar um jeito. É só isso. Simples assim. E era valor alto, sabe? Não era valor simbólico assim. E foi resolvido. Então não existe um não como resposta quando você sabe que sempre tem um jeito. Tem um jeito para tudo, sempre tem. Sempre vai ter N infinitas possibilidades. A vida sempre vai dar um jeito de te surpreender de alguma maneira. Sempre vai. É só aceitar que já está feito. Até pra morte tem jeito, viu, Estrela? Lembra que na passagem lá de Jesus Cristo com Lázaro, quando ele chega na cidade, falam pra ele que Lázaro estava morto e ele não aceitou essa ideia de morte? Porque ele já tinha um entendimento metafísico de que as infinitas possibilidades e realidades existem, e na realidade que ele tinha certeza, tinha a realidade que Lázaro estava vivo. E no meu entendimento, na minha percepção, esse entendimento fala sobre isso. Quando ele levantou nessa passagem e falou, tirem a pedra, daí o povo fala para ele, mas mestre, já tem 3 dias que ele morreu, está fedendo. Ele abre uma porta, daí ele só pega e fala, levanta e anda. Lázaro, levanta e anda. E ele não sai, no filme mostra muito claramente isso. Por quê? Porque ele acessou a realidade onde Lázaro estava vivo. Se tem jeito até para a morte, quem dirá para todo o resto? Porque até o estado de morte você vai acessar conforme a sua realidade. Até o estado de envelhecer, a gente só envelhece porque a gente acredita que envelhece. Porque a nossa percepção, a nossa consciência acredita ano após ano que está envelhecendo. Então a gente vai acessando realidades da nossa aparência, vai se modificando. Porque se já é comprovado que a nossa pele se renova, todos os nossos órgãos se regeneram, por que a gente acredita na doença? E por que a gente acredita no envelhecimento? Por que a gente acredita na morte? É tudo crença, é tudo mentira. Então, por que condicionaram a gente fazer aniversário todo ano para acreditar que está envelhecendo e está morrendo? Por que tem pessoas que têm a crença de que assim que aposenta, não curte nem aposentadoria e morre? E de fato é o que acontece com a maioria dos aposentados. Fica 1, 2 anos, vai lá e morre para nem aproveitar a aposentadoria? Porque é a crença que eles alimentam. Então, eu acredito muito nessa teoria. Tem gente que não acredita, mas é leve para mim. Então, eu gosto de acreditar nessa teoria. Então, para mim tem jeito para tudo. Até pro ChatGPT, onde eu perguntei sobre esses negócios de realidade, eu converso muito com o chat também. E eu perguntei sobre isso, dessa percepção de realidade, essas coisas de morte. Ele fala que, de fato, se eu acreditar 100% numa realidade, porque eu tenho minha mãe que morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Se eu acreditar que eu vivo numa realidade onde ela existe, de fato eu acesso uma realidade onde ela existe, só que nem eu vou ter a percepção de que ela morreu e nem as pessoas ao meu redor. Eu naturalmente vou acessar uma realidade onde ela ainda está viva. Então, por isso que fala na passagem, várias passagens da Bíblia, tudo é possível para aquele que crê. Tudo, não existe separação do tudo dele. É tudo, tudo mesmo. Por que tem pessoa que não tem crença, vai lá e faz um negócio, aparece um dinheiro do nada? Tem gente que do nada dorme pobre e acorda rico. Não tem crenças contrárias a isso. Tem uma amiga nossa que apareceu aqui na live e falou que estava construindo, do nada ela estava andando, achou uma sacolinha com 10 mil reais. Terminou a construção dela. Uma outra moça que eu atendi no atendimento, a gente conversando, o problema dela era mais relacionamentos. Então ela falou assim, é verdade, dinheiro nunca foi problema pra mim. Porque ela trabalhava sozinha, comecei a construir, ela falou que não tinha dinheiro. E do nada, acho que ela estava gastando uns 10 mil. E do nada ela falou que foi fazer as contas, gastou 60 mil para construir, para reformar o que ela estava fazendo. E ela falou que não sabe nem de onde o dinheiro veio. Porque tudo é só uma historinha para fazer a gente chegar nos nossos resultados finais, entende? Eu, quando comprei minha casa, eu não tinha R$1. Eu não tinha R$1 nem para pagar aluguel.
Quem dirá para financiar? E tudo aconteceu. Daí meu marido falou, vamos lá, vamos resolver, se liberar, e depois a gente dá um jeito. E deu. Daí tinha documentação da casa que eu nem sabia que tinha que pagar, era 5 mil. E no mesmo mês que a gente tinha que pagar, mudou o negócio da empresa do meu marido de PPR para PLR. Então naquele exato mês veio 5 mil que a gente precisava. Então hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo é só uma desculpa para dar aquilo que a gente precisa naquele momento. Então você vai sofrer por causa de quê? Vai se limitar por causa de quê? Se tudo que você precisar sempre vai dar um jeito de chegar até você. Só que se você acreditar que nada vai chegar até você, não vai. Mas se você tiver a permissão de deixar o fluxo, Deus, a fonte trabalhar, aí vai ter uma desculpa para aquilo que você quer e precisa naquele momento chegar. A vida é simples nesse objetivo. Deixa chegar que chega. É natural assim. Sim, pode ver que tem gente que não tem nem esse conhecimento e só vive assim naturalmente. E tudo dá certo. Tem uma conhecida que ela trabalha com sobrancelha, que ela tava meio apertada de dinheiro, não sei o que, e do nada, só que ela sempre confiou, não, vai dar certo, ela é naturalmente assim, positiva. E ela falou que um dia do nada tinha uma senhora crente que foi lá, falou, eu vou te dar um presente, fez o Pix pra ela de R$1.000 para pagar a sobrancelha, porque ela estava aberta para receber, e sempre quando você precisa demais vai vir uma desculpa para suprir a sua necessidade, porque é o seu estado de permissão que permite as coisas acontecerem. Bom dia, Giovânia, seja bem-vinda. Então, vocês entendem que tudo é um estado de permissão? Não é nem a gente que faz nada, a gente acessa conforme o nosso grau de permissão em tudo. Aceitou que vai viver o incrível? Vai viver. Exige de cada um uma escolha pessoal interna todos os dias. Foca na sua escolha, se perceba, né, todos os dias. O que eu estou escolhendo? O que eu estou acreditando? Que ideias eu estou alimentando? Escolha só o incrível todos os dias. Todo mundo tem essa liberdade, todo mundo pode escolher todo dia. Então só escolha. Sofrer, pensar negativo e voltar pro problema resolve? Não resolve, só mantém você mais tempo nesse problema. Então vai sofrer com o quê? Vai se limitar com o quê? Vai chorar igual eu chorava por quê? Só sofria, só se sentia menos, só se sentia pequeno. E quando você olha e tem a liberdade de fazer o que você quer e pensar o que você quer, você já ganhou tudo. Daí você entende que naturalmente você tem tudo, a todo momento, tudo. Não tem nada melhor nessa realidade do que você acordar e estar em paz com você mesmo e com a sua vida. Sim, Valéria, você está sempre no fluxo, né? Quando você está na sua empolgação. Ou quando você está numa naturalidade, neutralidade, você está acompanhando o fluxo. Percebeu que está oscilando, está muito nervosa, ansiosa, alguma coisa contrária ali você já está fazendo ou pensando. O natural é sempre estar bem. O natural de todo mundo é sempre estar no bem-estar. Saiu disso, fugiu disso, começa a se perguntar em que você está acreditando naquele momento que está fazendo você sentir aquilo ou pensar esses pensamentos, entende? Então é sempre sobre isso. Se perceber no momento presente. Opa, tô percebendo que eu quero chorar, tô percebendo que eu tô angustiada. O que eu tô acreditando? Que ideia que veio que eu tô alimentando? Às vezes vem coisas, faz um tempinho já, mas vem coisas que eu nem sei de onde veio e do nada eu começo a ficar nervosa. Aí eu tento achar o que é. Se eu não sei, ou eu vou assistir, eu vou treinar, eu vou dançar e não conseguir fazer nada, aí eu tenho que dormir. Eu coloco qualquer coisa no meu celular, porque eu coloco aqui pra escutar e eu apago em 5 minutos. Daí quando eu acordo eu já tô bem, porque são coisas que às vezes nem eu percebo. Mas tá nesse estado, só não se permita ficar muito tempo nele. Eu não me permito, porque eu entendo que se eu alimentar aquilo vai piorar e vai piorar. E eu não escolho viver experiências não legais, eu escolho viver o melhor dessa vida, sempre. Tudo com facilidade, alegria e glória. Então é uma escolha consciente, estando presente e se observar sempre. Aí entra aquele orar e vigiar 24 horas por dia, incessantemente. É o seu orar e vigiar você mesmo todos os dias. Tudo é sobre, no final, sobre certeza, né? Aquela coisa sobre lei da atração, tudo é uma coisa sobre foco, escolher o que você quer, aceitar que está feito. Tudo é sobre você ter certeza de que está disponível no seu campo.
Porque tudo é uma escolha todos os dias. Todo momento você tá escolhendo alguma coisa. Todo momento você escolhe até, aquela pessoa tá pensando aquilo de mim. Eu tenho certeza que aquela pessoa tá falando mal de mim. Tudo é uma escolha da sua observação. Você tá intencionando viver aquela experiência que você tá acreditando que aquela pessoa pensa algo sobre você. Então é tudo sobre o seu foco a todo momento. Você tá escolhendo todas as experiências a cada segundo. Aline, existe algum exercício para ajudar a mudar o pensamento? O único exercício que eu faço baseado nas leis universais que eu aplico desde o começo, que o professor Hélio ensinava, e hoje eu entendo por quê, por causa da lei do mentalismo, é o cancelar os pensamentos negativos e cuidar 100% dos pensamentos. Começa daí, porque uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade. Conforme você muda o seu foco de intenção do seu mental, você já está mudando toda a sua história, porque você não alimenta mais medo, mais trauma, mais drama, você não alimenta mais nada. Você escolhe observar que aquele pensamento veio, ok, mas você escolhe nesse exato momento não se identificar com ele e deixa ele passar, ele vai embora. Daí você escolhe agora usar o seu foco para outra coisa que te faça bem nesse exato momento, para não oscilar os seus sentimentos aqui dentro, entende? Então, o principal é isso, cuidar dos pensamentos sempre, escolhendo sempre o que você quer convidar para viver na sua experiência e não focar no que você não quer viver. Porque basta 1 segundo já está feito. Então, intencione sempre o positivo. Começa sempre pelo mental. A mente é a causa, a vida é o efeito. Você planta uma causa positiva, você vai colher uma realidade positiva. Plantou uma causa negativa, vai colher uma realidade negativa. Consciência é foco e percepção? No meu entendimento, eu acho que é o que passa, é sim. Porque a consciência ele é o observador, é algo que observa. Eu, a consciência, estou observando uma garrafa aqui. Eu, consciência, estou observando que eu estou aqui falando agora. Mas quem é que está observando a consciência? É algo que só observa. Então, esse algo que só observa está em todo mundo. Está em mim, está em você, está nos animais, está em tudo. Aí ele escolheu estar aqui só para viver experiências. Para achar que tem uma historinha, que está crescendo, está evoluindo, que está contando uma história, que tem uma família. Tudo é só sobre uma historinha. Se cada um tá vivendo uma historinha que conta, então por que não escolher uma historinha legal para viver? Uma historinha empolgante, se propor a fazer algo que antes acreditava que não era possível? É só uma historinha mesmo. E depois que você escolhe um caminho, todo o resto se abre para você. Se você tá vivendo alguma limitação, porque você tá contando todo dia a mesma historinha. Então começa a contar uma historinha diferente. Começa a observar uma historinha diferente, né? A vida muda tanto quando você começa a mudar os seus pensamentos, porque igual eu falo, antes eu pensava de um jeito, eu fui mudando, eu fui controlando, fui vigiando. Hoje eu tô vivendo já uma parte da minha realidade que eu falo que hoje a minha vida tá cada dia mais incrível. Eu tenho mais liberdade, eu trabalho pra mim mesmo, eu cuido da minha família, eu tenho uma liberdade de hoje de gastar mais, de viajar, igual essa semana passada eu fui pro resort, eu tenho um carro quitado, casa quitada. Então o estado de consciência vai nos permitindo viver o incrível. Só que você tem que escolher, mesmo sem ver nada, a focar nisso. Porque leva um tempo para isso se cristalizar. Mas enquanto você olhar na realidade, reagir e sofrer, você só volta para trás. Você só volta para a realidade que não tem. Levou quase 5 anos para mim viver o que eu vivo hoje. Mas eu falo, vale a pena cada segundo do seu investimento. É um investimento em você, para você e para a vida que você quer viver depois. Vale super a pena. Fazemos sem perceber, sempre, Aline. A cada segundo você está fazendo escolhas sem perceber. Por isso que quando você tem a consciência, você começa a criar sua realidade com a consciência do que você quer viver depois. Por isso que você se torna dono do próprio destino. Porque você começa a observar o que você está fazendo e o que você pode viver se você fizer escolhas erradas. Então é uma escolha consciente. Então eu estou escolhendo agora o que eu quero viver depois. Eu estou escolhendo agora como que eu vou passar pelo que eu estou passando agora. Então é intencional, é com consciência. As pessoas sofrem até certo ponto da realidade porque elas não têm consciência nenhuma do que elas estão alimentando naquele exato momento. Sofrimento, caos, não tenho dinheiro, eu tenho doença, não sei o que, ninguém me ama, ninguém me quer. Então você entende esse caos todo que ela cria a cada segundo da realidade? Sem consciência de que ela está criando e recriando de novo, sem perceber esse loop infinito. Mas quando a pessoa cai no entendimento e ela entende o que ela está fazendo, que foi o que eu entendi. Falei, opa, eu não vou me alinhar com a vibração do bandido das coisas ruins. Então eu tive consciência do que eu não queria mais. Aí se tornou natural para mim o meu orar e vigiar.
Eu entendi aquilo, eu tenho minha família, meus filhos, minha prioridade é cuidar de mim e da minha família. Falei, não vai acontecer nada comigo, nem com a minha família, nem com os meus filhos. Então foi o meu alicerce para mim escolher mudar. Eu tinha um objetivo para mudar os meus pensamentos. Foi isso que ancorou a minha nova realidade, o meu entendimento, a minha busca, porque eu tinha algo a perder. Foi pelo medo, de uma certa forma? Foi, porque eu entendi que eu não queria que nada acontecesse. Então eu tive que intencionar isso. Mãe, aquelas provinhas lá era do reforço, mãe. Você sabia? A professora falou, tá? Mas você tem que fazer certo. Tá bom, faz lá do seu jeito que eu quero só saber se você sabe ou não. Depois a gente corrige, tá? Tá bom, mas depois eu te tiro só um pouquinho. Só daqui a pouco. Tô terminando aqui, já eu vou lá. Deixa a porta aberta por causa da internet, tá bom? Pode deixar. Assim? Uhum. Fazemos sem perceber. Meu menino, o nome dele é Eric, gente, eu tenho que ter paciência com ele, porque eu fui por esse nome, porque meu marido queria, sei lá, Otávio, daí ficou Eric Otávio, eu não gostava de Otávio, daí o único que combinou foi Eric, mas se eu soubesse, não tinha colocado, porque o menino é eu todinha, até na teimosia, misericórdia. Que arrependimento, gente, não coloque, se você não foi uma pessoa difícil, uma criança muito teimosa, não coloque o seu nome na criança, pelo amor de Deus. Muito lindinho mesmo ele. Nossa, eu dei trabalho demais, coitada. Minha mãe morreu, eu acho, coitada, por causa disso. Eu fui o caos quando era criança, muito teimosa. Ainda bem que ele nem é tão teimoso assim, ainda me escuta. E é isso, pessoal. Conversamos bastante. Tem mais alguma pergunta? Senão eu vou estar encerrando por agora. Mais tarde, qualquer coisa eu volto. Vou arrumar o almoço agora também. Quem não segue, tá? Que tiver vontade pode seguir, tá? Tem o WhatsApp aqui na bio para agendar. Tem o e-book na bio também, tá bom? Fique à vontade. E a gente vai conversando. Gratidão vocês, pessoal. Um ótimo sábado para vocês. Aproveitem e continuem buscando. Não desistam, vale super a pena, viu? A realidade depois é muito maravilhosa. Vale a pena, sim, cada segundo. Pra vocês também, pessoal. Um ótimo final de semana pra vocês. Beijo, meninas. Beijo, Valéria. Beijo, Ellen. Estrela. Todo mundo que sempre acompanha. As meninas, Giovânia. Beijo, Jordana. Beijo, meninas e meninos. Até mais tarde, se Deus quiser. Beijo, Dri. Bom dia.